Olá pessoal, vamos começar a gravação sobre a aula referente a sistema circulatório. Em relação às nossas aulas de biofísica, em aulas passadas nós aprendemos o básico sobre hidrostática e hidrodinâmica, pelo menos as fórmulas bem básicas. Então a gente focou muito na parte física. Agora a gente vai começar a relacionar as partes físicas com partes biológicas e a gente vai trabalhar com o sistema circulatório. Sistema circulatório que é formado principalmente pelo sangue e o sangue formado principalmente de fluido, que aí vai entrar bastante das fórmulas que a gente trabalhou em aulas passadas. Pelo menos o basiquinho tem que ser lembrado, ok? Lembrando, antes de começar propriamente na matéria, todo mundo em casa. Nada de ficar passeando ou circulando pelas ruas à toa. Vamos tentar o máximo retardar o número de contágios pelo coronavírus, para que assim o nosso sistema de saúde consiga dar o mínimo de suporte necessário para as pessoas que estiverem contaminadas. Vamos lá, a nossa aula de hoje então. Sistema circulatório. Em relação ao sistema circulatório. O sistema circulatório ele tem como função básica comunicar as diversas partes do nosso organismo. Como que ele vai fazer isso? Através da circulação do sangue. Através da circulação do sangue, que vai estar circulando por dentro dos vasos sanguíneos, graças aos batimentos cardíacos, é que a gente vai conseguir comunicar todas as partes do nosso organismo. Vamos conseguir, com isso, fazer distribuição de matéria e de energia. Em relação à distribuição de matéria, quando a gente respira, os nossos pulmões pegam oxigênio. Esse oxigênio precisa ir para todas as partes do nosso organismo. Consequentemente, eu vou utilizar a corrente sanguínea para distribuir esse oxigênio. Se a gente acabou de comer alguma coisa, está fazendo processo de digestão, a gente vai absorver nutrientes. Absorvendo nutrientes, a gente joga na corrente sanguínea para que o sistema circulatório distribua esses nutrientes para todo o nosso corpo. E a parte de energia. Energia, a gente está trabalhando em cima principalmente de variação de temperatura e de transferência de energia, que eu vou chamar de calor. Então, sempre que a energia estiver passando de uma molécula para outra ou de um material para outro, essa energia que estiver em movimento, a gente vai dar o nome de calor. Aumentando o grau de agitação das moléculas, eu tenho um aumento da temperatura daquele determinado material. Como que o sangue vai transportar energia, então? Quando ele passa pela região do nosso tronco vai estar numa temperatura mais elevada, ou seja, tem uma energia maior. Um pouco da energia vai ser passada para o sangue. Passando energia para o sangue, então quer dizer que eu estou transferindo o calor para o sangue. Aumenta a agitação das moléculas presentes no sangue, ou seja, aumenta a temperatura do sangue. Quando o sangue vai para regiões mais periféricas do nosso organismo, como por exemplo nossas mãos, nossos pés, ele acaba por levar essa energia até esses membros periféricos. Quando chega nesses membros periféricos, um pouco da energia que está presente no sangue é transferida para os tecidos adjacentes, aumentando a temperatura desses tecidos adjacentes. Dessa forma que a gente mantém nossas mãos e nossos pés aquecidos. Quando chega no inverno e está bem frio, como a gente perde um pouco dessa energia para o ambiente, então a gente perde um pouco de calor para o ambiente, acaba que geralmente as nossas mãos e nossos pés começam a ficar um pouco mais frios. E aí a nossa circulação tem que trabalhar mais para conseguir aquecê-los corretamente. Em relação ao nosso sistema circulatório, a gente vai dividi-lo em coração, vasos sanguíneos, sangue e o sistema nervoso autônomo. Lembrando, nosso coração possui automatismo cardíaco. Então, se ele vai pulsar, depende apenas dele. O sistema nervoso central controla basicamente a velocidade que ele vai pulsar, ou seja, se ele vai bater mais rápido ou mais devagar. Em relação ao sistema circulatório, então, no sistema circulatório, eu vou exercer constantemente uma energia potencial
e cinética sobre as diversas partes do organismo. Basicamente, o coração, ao pulsar, ele vai fazer com que o sangue circule pelo nosso corpo. Na hora que o sangue estiver circulando por todas as partes a energia relacionada com o movimento, eu vou dar o nome de energia cinética. A energia que vai ser feita sobre as paredes dos vasos, eu vou chamar de energia potencial. Então, basicamente, o coração vai bater e assim vai impulsionar o sangue pelo nosso organismo. A velocidade com que o sangue flui vai ser graças à energia cinética. E a energia feita sobre as paredes do vaso, eu vou chamar de energia potencial. Através dos movimentos do coração, então, a gente consegue fazer com que o sangue circule pela grande circulação e pela pequena circulação. Logicamente, o coração não vai ter força suficiente para fazer isso tudo sozinho. Então, a gente vai precisar de diversas outras partes do nosso corpo trabalhando em conjunto. Em relação aos mecanismos de funcionamento do ciclo cardíaco, a gente vai dividi-los em 4 etapas. A gente vai ter o metabolismo molecular, eventos elétricos, eventos musculares e eventos hidrodinâmicos. Em relação aos eventos relacionados ao metabolismo molecular, a gente vai ter células autoexcitáveis do marca-passo atriais que disparam um potencial de ação. Essas células autoexcitáveis, a gente vai ter a presença das células correspondentes ao nó sinoatrial. Em relação ao nó sinoatrial, a gente tem uma série de células presentes ali que geram uma pequena descarga elétrica. Essa pequena descarga elétrica é que faz o coração bater. Então, na região correspondente ao nó sinoatrial, a gente vai ter um conjunto de células e essas células são capazes de gerar uma variação elétrica. E é através dessa variação elétrica que todas as células do coração vão se contrair. No momento que todas as células do coração estão começando a realizar o seu processo de contração, vai ocorrer uma pequena variação elétrica. Essa pequena variação elétrica que vai acontecendo ao longo das fibras do coração, a gente chama de potencial de ação. Quer dizer, as fibras estão contraindo, tá? No evento 3, a gente tem a contração muscular propriamente dito, e no 4, a gente tem os eventos hidrodinâmicos. Em relação ao nó sinoatrial, como o próprio nome diz, ele vai estar presente na região do átrio. Na região do átrio é que esse conjunto de células cria uma variação elétrica. Ok, vamos pensar o seguinte. Em relação às células musculares, para elas possuírem o seu funcionamento, a gente precisa de uma pré-condição. A pré-condição que a gente necessita é que do lado externo às células eu tenha uma carga positiva. Interno à célula, eu preciso de uma carga negativa. Como que eu vou conseguir fazer com que do lado de fora das células mantenham carga positiva e dentro da célula fique com carga negativa? Vou conseguir isso graças à bomba de sódio e potássio. É graças à presença da bomba de sódio e potássio que eu consigo essa variação, ou seja, deixar do lado de fora das células positivo e do lado interno da célula negativo. Para o lado de fora ficar positivo, eu preciso de uma grande quantidade de Na do lado externo, basicamente numa concentração de 20 NAs do lado externo para 1 Na dentro das células, ou seja, grande quantidade de sódio fora da célula. Se a bomba de sódio e potássio, então, está em funcionamento, através da imagem A, eu vou ter do lado externo das células positivo e do lado interno negativo. Então, exatamente como mostra o desenho A. Quando o nó sinoatrial gera um pequeno potencial elétrico, ou seja, uma pequena descarga elétrica, a bomba de sódio e potássio começa a parar momentaneamente. No que ela para momentaneamente nessa região superior, a gente já consegue ver na imagem B que ocorre uma inversão da carga.
Ou seja, quando a bomba de sódio e potássio para momentaneamente, externo passa a se tornar negativo e interno positivo. Então, eu tenho uma variação da carga. Essa informação vai sendo passada fibra a fibra até que todo o coração realize o processo de contração. Nessas imagens, então, a gente pode observar em A mostrando começando na região superior, correspondente aos átrios, depois em negativo na imagem B, mostrando que os átrios já tiveram variação de carga e assim já se contraíram. E depois no C, a gente vê que a contração, ou seja, a carga negativa, já está na região ventricular. Região atrial, a gente observa que já voltou a ter carga externa positiva, quer dizer que a bomba de sódio e potássio já retornou. A partir desse ponto, ocorreu a contração dos átrios e posteriormente contração dos ventrículos, graças a essa variação de carga. Essas ondas se dirigem em várias direções, ou seja, essa transmissão do impulso elétrico vai ser transmitido em diversas direções. A soma vetorial dessa atividade a gente coloca como uma resultante, determinada por essa seta vermelha que aparece. Esse a gente denomina como eixo elétrico ou o vetor elétrico. Então, em forma de gráfico, a gente pode simbolizar isso. Coloca como dentro da célula estando com carga negativa. Carga negativa ali entre menos 80 e menos 100, tá? Milivolts. Então, vamos arredondar ali, não está exato no nosso 90, mas vamos arredondar como menos 90 milivolts. Quando nó sinoatorial gera a carga elétrica, começa a gerar o potencial de ação que vai passando para as outras estruturas das células cardíacas. Quando essas células recebem a informação, canais de sódio vão ser abertos. Esses canais de sódio abrindo permitem com que o sódio, que está em grande quantidade no meio externo à célula, ou seja, fora da célula, comece a entrar na célula rapidamente. Então, o sódio começa a ir para a região interna da célula. Como uma grande quantidade de sódio começa a entrar de forma rápida na célula, eu inverto a polaridade. E a célula que antes estava com carga de menos 90 milivolts, seguindo esse gráfico, passa agora a ter uma carga positiva de mais aproximadamente 50 milivolts. Para deixar a informação ser passada perfeitamente, eu preciso segurar a parte interna da célula com uma carga positiva por milissegundos. Se eu preciso segurar por alguns milissegundos para que a informação consiga ser passada perfeitamente, eu faço abertura de canais de cálcio. Através da abertura de canais de cálcio, ele vai prolongar a despolarização, ou seja, vai prolongar o tempo que dentro da célula fica positivo. Realizado a passagem da informação, eu retorno com o funcionamento da bomba de sódio e potássio e retorno à polaridade original. Tudo novamente de forma bem rápida, então, e resumida. Nó sinoatrial gerou um potencial elétrico, ou seja, gerou uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica vai ser passada pelas células musculares do átrio, depois dos ventrículos. Contrai primeiro os átrios, então, e posteriormente contrai os ventrículos. Quando é gerado essa carga elétrica faz com que eu mude a polaridade. Ao mudar a polaridade da célula, eu faço com que ocorra a contração. Ou seja, inicialmente eu tenho a célula sem se contrair, onde o lado externo é positivo e dentro negativo, graças à bomba de sódio e potássio. Quando chega a informação para ocorrer a contração, eu tenho a abertura de canais de Na, que fazem com que o Na comece a entrar na célula. A entrada de Na faz com que dentro da célula, que antes estava negativo, passe a se tornar positivo.
Para manter um pequeno intervalo de tempo dentro da célula positiva, eu abro alguns canais de cálcio. E a entrada desses canais de cálcio prolonga essa despolarização. Terminada a informação de ser passada, retorno com a bomba de sódio e potássio e retornando a bomba de sódio e potássio, volta à polaridade original. Nessa polaridade original, fora da célula positiva e dentro da célula negativa. Assim, a informação vai sendo passada. Para a gente descrever essas variações que estão ocorrendo, ou seja, aonde que está ocorrendo a contração e quanto de energia está sendo gasta em cada processo, a gente usa o eletrocardiograma. Basicamente, é um gráfico do registro das atividades elétricas do coração, já que a estrutura do nó sinoatrial está gerando potencial elétrico. A passagem da informação pelas células acontece graças a um potencial elétrico. Então, através do eletrocardiograma, eu consigo verificar essa atividade elétrica do coração. A medida que a gente vai usar para isso seria milivolts por segundo. Na vertical, a gente trabalha em relação à quantidade de energia, ou seja, milivolts. E na horizontal, a gente vai trabalhar com o tempo, em segundos. Basicamente, 5 quadradinhos pequenininhos correspondem a um quadrado maior. Então, se a gente contar 5 quadradinhos pequenininhos, aí a gente vai encontrar a estrutura de um quadrado maior. Então, quadrados maiores, a gente tem 5 por 5, e aí tem os quadradinhos pequenininhos. Em relação a 5 quadradinhos pequenininhos, ou seja, um quadrado maior, a gente vai corresponder a 0,5 milivolts. E, em relação ao tempo, um quadradinho de 5 por 5 vai corresponder a 0,2 segundos. Em relação ao eletrocardiograma, a primeira onda corresponde à onda P, que vai corresponder à despolarização do átrio. A parte da QRS eu vou chamar de complexo QRS, corresponde à despolarização ventricular. O segmento ST ou onda T, repolarização ventricular. E a onda U, repolarização lenta dos músculos papilares. Desse processo, então, na onda P, onde tem despolarização atrial, quer dizer que foi gerado um impulso elétrico, esse impulso elétrico está passando pelas células da região do átrio e tornando internamente as células com carga negativa. Por isso, ocorreu a despolarização e está ocorrendo a contração. Quando eu passo pelo QRS, quer dizer que os ventrículos estão na sua parte interna, ou seja, dentro das células com carga negativa, e aí estão se contraindo. Quando eu tenho a onda T, está voltando à polarização normal. Se está retornando à polarização normal, quer dizer que já ocorreu a contração muscular. Ok? Através do eletrocardiograma, eu consigo ver diversas coisas. Dentre eles, através do eletrocardiograma, eu consigo ver qual o batimento cardíaco do indivíduo, basicamente quantos batimentos por minuto. Preciso observar apenas esse padrão que se observa abaixo. A cada quadrícula grande, ou seja, correspondente a 5 por 5 quadradinhos pequenos, é que eu vou realizar a medida. Então, se a distância entre dois picos, ou seja, entre duas variações QRS, é que eu vou observar. Se a distância entre dois picos for correspondente a uma quadrícula grande, eu tenho 300 batimentos por minuto. Se a distância entre dois picos forem correspondentes a duas quadrículas grandes, eu vou ter 150 batimentos por minuto. Se for correspondente a 3 quadrículas grandes, 100 batimentos por minuto. E como no desenho, se for correspondente a 4 quadrículas grandes, eu tenho 75 batimentos por minuto. Basicamente, através da distância, então, das variações QRS, é que eu consigo observar os batimentos por minuto dentro de um indivíduo. O eletrocardiograma, se a gente fosse estudá-lo a fundo,
Existem alguns cursos que já foram ministrados na UFJF, por exemplo, onde o curso durava 1 ano e meio, apenas para aprender tudo que a gente consegue observar no eletrocardiograma. A gente não quer aprender. Querer até a gente quer, mas a gente não tem tempo para aprender tudo. Então, a gente só vai ver ele de forma básica, saber o que significa as suas variações, que eu acredito que vocês já sabem, e a gente vai ver alguns probleminhas que posso ter em relação à observação do eletrocardiograma. Em relação P, então, despolarização atrial, QRS, despolarização ventricular, T, repolarização ventricular. P, contrai o átrio, QRS contrai o ventrículo, T, retorna a polarização do ventrículo. Então, a gente consegue observar através da imagem do coração isso certinho. A gente tem a estrutura do nó sinoatrial gerando o impulso elétrico, que vai ser passado pela região dos átrios e ocorre a contração dos átrios. Depois a informação desce para a região dos ventrículos e essa informação é passada pelos ventrículos e ocorre a polarização dos ventrículos. Em relação ao eletrocardiograma, tem na primeira imagem mostrando o eletrocardiograma normal. Os intervalos que a gente pode observar entre as ondas QRS são basicamente os mesmos. Então, o coração está pulsando perfeitamente. Na parte inferior, a gente está vendo que a distância entre os picos, ou seja, entre as ondas QRS, estão muito próximas. Nesse processo, a gente está vendo que o coração está batendo muito acelerado. Se o coração está batendo de forma muito acelerada, possivelmente o indivíduo tem taquicardia. Já na bradicardia, a gente está vendo que as ondas QRS estão bem distantes umas das outras, ou seja, o coração está batendo de forma muito lenta, então possivelmente o indivíduo pode ter uma bradicardia. Agora, no último exemplo, a gente pode observar que tem ondas QRS próximas, outras mais afastadas, próximas mais afastadas. Nesse caso, o coração está batendo de forma irregular e a gente tem um processo de arritmia cardíaca. Se o coração funciona em função de variação elétrica, é por isso que alguns procedimentos utilizam energia, então. Por exemplo, se o coração está saindo fora do seu ritmo, ou seja, está batendo de forma irregular, e isso é constante, o indivíduo pode ter que usar um marca-passo. O marca-passo serve para monitorar o coração, vendo se ele está pulsando corretamente. O marca-passo é conectado ao coração, alguns antigos 2 fios, alguns mais novos por 1 fio apenas, mas esse marca-passo, ao ver que o coração está pulsando de forma errada, libera um pequeno choque elétrico no coração. Se o coração funciona através de eletricidade, esse choque elétrico auxilia para que o coração retorne ao ritmo correto. Se algum indivíduo teve uma parada cardíaca, tendo essa parada cardíaca, através do uso do desfibrilador, eu posso estimular as células do nó átrio ventricular a voltarem a ter o seu funcionamento, ou seja, voltar a gerar um potencial elétrico, fazendo com que o coração retorne os seus batimentos. Lembrar que, da mesma forma que a eletricidade pode retornar ao funcionamento do nó sinoatrial, pode ser que o contrário aconteça, ou seja, um choque muito forte pode parar o funcionamento do nó sinoatrial. Então, eletrocardiograma, através dessas ondas, a gente consegue saber em quais partes do coração ocorre a pulsação. Onda P, QRS e T. Na parte final, eventos musculares e hidrodinâmica. Quando a gente vai trabalhar em relação à circulação, a gente vai trabalhar com algumas energias, tá? A gente vai trabalhar com energia potencial, energia cinética, energia gravitacional. A gente vai trabalhar com atrito e viscosidade. Esses dois geralmente estão relacionados. A gente vai trabalhar com pressão e a gente vai trabalhar com fatores geométricos. Em relação à energia potencial,
a energia que vai ser aplicada sobre as paredes dos vasos. Ou seja, energia aplicada sobre a parede de uma artéria, sobre a parede de uma veia, sobre a parede de uma vênula, sobre a parede de uma arteríola. Energia cinética vai estar relacionado a movimento. Então, vai ser o sentido de locomoção do sangue. Energia gravitacional, a gravidade que a gente está exposto. Atrito e viscosidade, a gente vai trabalhar em cima da energia perdida com o contato do sangue com as paredes dos vasos. Fatores geométricos a gente considera em relação às diversas células e materiais presentes na uma célula não movimenta de forma estática, ela movimenta girando. No que ela movimenta girando, parte da energia para o sangue circular vai ser perdida, ou seja, vai ser gasta para que as células girem. Consequentemente, a gente também considera fatores geométricos, que é a mecânica circulatória. Uma coisa básica da gente lembrar da nossa circulação. A nossa circulação é um sistema fechado, com um volume circulatório em regime estacionário. Isto é, o sangue está contido em um sistema de bomba hidráulica e vasos condutores, sem vazamento, e o que entra de um lado é igual ao que sai de outro. Por isso, estado estacionário. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tanto de sangue que sai do coração tem que ser exatamente a mesma quantidade que chega no coração. Então, o tanto de sangue que sai do coração tem que ser a mesma quantidade que chega no coração. Não preciso ter os mesmos componentes no sangue, tá? Posso sair do coração e ir para o corpo com grande quantidade de oxigênio. Posso voltar para o coração com uma grande quantidade de CO2 e baixa quantidade de oxigênio. Mas o volume tem que ser exatamente o mesmo. Então, o volume que sai do coração tem que ser correspondente ao volume que entra no coração. Mas aí você me pergunta, tá, mas e os materiais que vão sair para nutrir os tecidos? Vai sair oxigênio para nutrir os tecidos? Vai sair alguns outros nutrientes absorvidos na alimentação para nutrir tecidos? Vai sair um pouco de líquido para os tecidos? Sim, vai sair diversos materiais da corrente sanguínea em direção aos tecidos para nutri-los. Mas, através das veias, tudo que saiu das artérias retorna. Tudo não, cerca de 90% retorna. 10% que não retornar, a gente vai usar o sistema linfático para coletar esses 10% que não retornou e fazer com que ele retorne para a circulação, antes de chegar ao coração. Então, saiu 100% do coração, desses 100%, parte do material sai da circulação para nutrir os tecidos. Só que na hora que o sangue chega nas veias e começa a retornar para o coração, esse material que saiu das artérias, ele começa a retornar para dentro das veias. Retorna todo o material? Não, cerca de 10% não retorna. E aí eu preciso do sistema linfático para retornar com esse material. Quando chega no coração, eu tenho 100% do volume, então, novamente. Em relação ao fluxo estacionário, eu vou considerar que o fluxo, basicamente, vai ser constante. Então, o fluxo se mantém independente de qual parte eu esteja considerando. Então, independente do segmento considerado, o fluxo vai ser constante. Se o fluxo é constante, eu vou trabalhar apenas com duas variáveis, como a gente pode olhar pela fórmula. Eu vou trabalhar com velocidade e área. Se eu reduzo a área, eu tenho que aumentar a velocidade para manter o fluxo. Se eu aumento a área, eu diminuo a velocidade. Então, se o fluxo vai estar sempre de forma constante, as únicas coisas que eu posso variar é em relação à velocidade e à área. Se reduz a área, aumenta a velocidade. Se aumenta a área, reduz a velocidade. Lembrem que, nas fórmulas que a gente trabalhou antes da prova, a gente viu que sempre quando a velocidade era menor,
a energia potencial sobre as paredes dos vasos era maior. Então, antes das provas, uma das últimas fórmulas que a gente viu, a gente notou através da fórmula que quanto menor a velocidade, maior a pressão sobre as paredes do vaso. Essa pressão, então, energia potencial. Em relação a esse regime estacionário, posso ter quebra do regime estacionário? Posso, como por exemplo em caso de um edema pulmonar. No caso de edema pulmonar, parte do líquido vai para o interior dos alvéolos, consequentemente, na pequena circulação, o que sai do coração não é correspondente ao que chega até o coração. Eu posso ter alguma hemorragia ao longo do meu corpo. Se eu tenho hemorragias, também vai ter saída de sangue que não vai retornar ao coração. Consequentemente, eu quebrei esse fluxo estacionário. Então, posso ter quebra desse regime estacionário, sem problema algum. Em relação a esse desenho, a esse gráfico, foquem principalmente na parte do gráfico, a parte central dele. Energia cinética, que a gente está vendo como EC na parte central do gráfico, é relacionada a movimento. Quanto maior a energia cinética, mais rápido o sangue flui. A gente está vendo que quando a área é menor, a energia cinética é maior. Quando a área é maior, a energia cinética é menor. Quer dizer que se a área for pequena, o sangue circula mais rápido. Se a área for maior, o sangue circula mais devagar. E a gente pode observar também a variação da energia potencial. Quando o sangue está circulando mais rápido, ou seja, a energia cinética é maior, a energia potencial é menor. Quando o sangue está circulando mais devagar, a energia potencial é maior. Basicamente, a pressão lateral aumenta, já que eu tenho que manter basicamente a soma de energia potencial e energia cinética constante. Então, eu vou ter essa pequena variação. Em relação a esse slide, eu quero que vocês foquem apenas na primeira imagem correspondente à velocidade. Se eu tenho uma área, então, menor, velocidade é maior. Se eu passo a ter uma área maior, então a velocidade passa a ser menor. Lembrar que eu tenho que considerar na saída do coração, eu tenho que considerar a aorta, então o calibre da aorta, mas depois ela subdivide-se várias vezes e eu tenho que considerar o calibre de todas essas subdivisões. Por isso, eu considero que na aorta eu tenho um calibre menor comparado com a estrutura de todos os outros vasos que ela se subdividiu. Então, na aorta eu tenho uma área menor se comparado com todos os outros vasos que ela se dividiu. A partir do momento que o sangue vai retornando para dentro de veias e os vasos vão aumentando de tamanho, velocidade também vai aumentando um pouco. A energia total, basicamente, a energia potencial, mais a cinética, mais da gravidade, mais a dissipada. Se a gente vê a primeira parte do gráfico, está representada então essas 4 energias: dissipada, potencial, cinética e gravitacional. Quando a gente passa para o segundo desenho eu estou mostrando apenas energia potencial. Só para lembrar que energia potencial está em todas as paredes do vaso. Então, quer dizer que a energia potencial está para cima, está para baixo, está para um lado, está para o outro. Se ela está em todas as paredes do vaso, então quer dizer que a resultante vai ser zero. Em relação ao fluxo de sangue, se o sangue estiver descendo, ou seja, indo do coração em direção ao meu pé, se está descendo o sangue, quer dizer que a energia cinética está para baixo. Energia dissipada é sempre contrária ao movimento, então a energia dissipada está para cima. Gravidade também está para baixo. Se gravidade e energia cinética estão no mesmo sentido, então
eu posso somá-las. Exemplo: se a energia cinética for 10 e a energia gravitacional também for 10, então a gente vai ter 10 mais 10, já que elas estão no mesmo sentido. Consequentemente, eu tenho 20, uma força de 20 para descer, menos a energia dissipada, que é contrária. Menos, vamos supor que a energia dissipada seja 2, então 20 menos 2 tem uma resultante para baixo igual a 18. Em relação ao fluxo, se o fluxo estiver subindo, ou seja, o sangue está indo do meu pé em direção ao meu coração. Movimento está para cima, então. Se o movimento está para cima, energia cinética para cima. Energia dissipada está para baixo. Energia da gravidade também é para baixo. Nesse caso, eu vou somar a energia dissipada com a energia gravitacional, já que as duas estão no mesmo sentido. Então, sempre que eu tiver energias no mesmo sentido, eu posso somá-las. Se eu tenho energias em sentidos opostos, eu vou subtrair. Ok? Tá. Se o sangue tem que sair, então, do meu pé e ir até o meu coração e para baixo, eu tenho energia dissipada, tem energia gravitacional, quer dizer que o que vai sobrar de energia cinética para impulsionar o sangue até o coração vai ser muito pouco. Só com o bombeamento realizado pelo coração, o sangue não vai conseguir retornar dos nossos membros inferiores, ou seja, das nossas pernas, até o coração. Eu vou precisar de algo para dar auxílio a esse retorno. O que vai auxiliar esse retorno? A musculatura dos nossos membros inferiores. Além da musculatura dos nossos membros inferiores, a gente vai ter auxiliando esse processo as estruturas das válvulas. Se a gente pega nas nossas pernas, sempre grandes vasos estarão presentes entre a nossa musculatura. Então, se eu pego na região da panturrilha, eu vou ter um grande vaso passando justamente entre a musculatura da panturrilha. Se eu pego a região da nossa coxa, eu vou ter grandes vasos passando justamente entre a musculatura. Isso faz com que aconteça o seguinte: quando a musculatura contrai, a musculatura pressiona o vaso sanguíneo. Ao pressionar o vaso sanguíneo, impulsiona o sangue para ele subir. Então, basicamente, quando a musculatura contrai, ele impulsiona o sangue para que ele possa subir. Lembra que dentro dos nossos vasos sanguíneos existem diversas válvulas. Essas válvulas só permitem a passagem do sangue num sentido. Quer dizer que, se o sangue for forçado a retornar, essas válvulas não vão deixá-lo retornar. As válvulas se impedem, as válvulas fecham, e impedem o refluxo. As válvulas sempre abrem num único sentido. Abrindo no único sentido, quando o músculo pressiona, sempre o sangue segue no caminho correto. Tá? Então, graças a essas musculaturas e a presença dos vasos dentro ou no meio da musculatura, é que a gente consegue esse impulso correto. Graças a essa força a mais, o sangue consegue retornar até o coração. Em relação ao coração, a gente tem que considerar os seus batimentos. A gente vai considerar sístole como contração com esvaziamento do coração. Ou seja, os átrios ejetam sangue nos ventrículos e esses nas artérias aorta e pulmonar. Sístole, então, esvaziamento. Sangue é acelerado em todas as artérias. Se o ventrículo está bombeando, o sangue então vai ser acelerado. A pressão e a velocidade do sangue vão atingir o nível máximo. Vai ser onde eu tenho a maior pressão atuando. Na diástole, eu tenho o relaxamento. Quer dizer que os ventrículos já bombearam o sangue. Como eles já bombearam, eles vão estar se enchendo agora de sangue. Então, eu vou ter a menor velocidade possível da corrente sanguínea. Então, menor velocidade do sangue. Ok? Em relação a isso, a gente tem que considerar uma coisa.
Independente do coração estar bombeando ou não, independente do coração estar em sístole ou diástole, sístole bombeando do ventrículo para a aorta e diástole enchendo de sangue e assim não realizando bombeamento, o nosso sangue tem que sempre manter uma certa locomoção. Se o nosso sangue tem que se manter movimentando, se eu paro de bombear, ele também pararia. Por isso, mesmo com o coração em diástole, eu tenho que manter o bombeamento. Como que eu vou fazer isso? Durante a sístole, a energia cinética divide-se em energia cinética, que acelera o sangue, e também eu tenho a energia potencial. A energia potencial vai forçar as paredes da artéria a se distenderem. E eu vou armazenar nessas paredes distendidas da artéria um pouco de sangue. Quando ocorre a diástole e aí o coração para de bombear, a energia potencial junto com esse sangue que ficou armazenado nessa distensão das paredes da artéria, vai ser convertida em energia cinética e eu vou fazer com que o sangue mantenha sua locomoção. Então, durante a sístole, graças à pressão exercida pelo coração, o sangue sai com grande quantidade de energia e aí eu vou ter muita energia cinética e grande energia potencial. Essa energia potencial vai fazer com que as paredes das artérias se distendam, como na imagem. Ao distender as paredes das artérias, eu consigo armazenar uma certa quantidade de sangue nessas paredes. Quando ocorre a diástole e o coração para de bombear o sangue, as paredes das artérias começam a exercer uma pressão para fazer com que esse volume de sangue armazenado continue no fluxo sanguíneo e as paredes das artérias retornem ao normal. Basicamente, eu tenho uma conversão da energia potencial armazenada nas paredes das artérias em energia cinética. E assim o fluxo é mantido. Quer dizer que, em momento algum, ou seja, nem na sístole nem na diástole, eu paro de enviar sangue para o interior da aorta. Eu faço o sangue ter uma parada. O tempo todo ele está circulando. Relação entre onda de pulso e velocidade de circulação. Quando a gente vai aferir uma pressão ou colocamos o dedo no pulso de um indivíduo e assim conseguimos perceber a variação, ou seja, os batimentos cardíacos, a gente está observando, na verdade, é uma onda de pulso. Onda de pulso é a energia da contração cardíaca que se propaga pelo sangue. É uma energia mecânica. E essa onda de pulso é bem mais rápida do que a corrente sanguínea. Corrente sanguínea é o deslocamento do sangue, de acordo com o movimento das suas estruturas internas, como as hemácias, por exemplo. Então, colocou o dedo no pulso de um indivíduo, você percebe a onda de pulso, basicamente energia mecânica. Em relação à corrente sanguínea, a gente está trabalhando com o fluxo do sangue, ou seja, a massa de sangue deslocado. Onda de pulso geralmente vai propagar de cerca de 4 a 6 vezes mais rápido do que a corrente sanguínea. Em relação aos tipos de fluxo, existem fluxos laminares e fluxos turbulentos. Tá? Fluxo laminar se organiza em linhas de corrente, com camadas de sangue equidistantes da parede do vaso. Então, a gente tem o fluxo laminar representado pelo primeiro desenho. A porção mais central do sangue é a que vai ter maior velocidade. Observando as setinhas do fluxo laminar, dá para ver que na região central a gente tem maior velocidade e nas bordas, ou seja, onde o sangue tem contato com as paredes, ele tem uma velocidade menor. Por que que nas bordas ele vai ter uma velocidade menor? Lembra que nas bordas ele vai ter contato com a superfície da parede do vaso. Tendo esse contato, eu tenho um atrito. O atrito é uma força contrária ao movimento. Sendo uma força contrária ao movimento, então o sangue próximos às bordas, ou seja, próximos às paredes, vão ter uma velocidade menor. O sangue na região central vai ter uma velocidade maior.
O fluxo laminar pode se tornar turbulento. Se aumentar muito a intensidade, ou seja, velocidade do fluxo sanguíneo, ele pode sair dessa ordem. Saindo dessa ordem, ele se torna turbulento. Pode ser que eu tenha alguma obstrução, como por exemplo, pode ter uma placa de gordura. Tendo uma placa de gordura, eu posso gerar também um fluxo turbulento. Então, através de uma placa de gordura, simplesmente aparecendo, eu posso ter fluxo turbulento. Através de ter placas de gordura que reduzem muito a área, o sangue tem que passar de forma muito rápida, aumentando muito a velocidade, também posso causar um fluxo turbulento. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que a gente utiliza, se o fluxo for laminar, geralmente ele é silencioso, ou seja, não produz nenhum barulho. Se o fluxo estiver turbulento, ele vai ser ruidoso, então ele produz um ruído. Quer dizer que, ao ouvir o coração, se estiver bem silencioso, possivelmente tem um fluxo laminar. Se eu começar a ouvir barulho próximo ao coração, algo pode estar errado, já que está produzindo ruído, eu estou tendo fluxo turbulento. É uma das formas de observar variações nas paredes dos vasos, ou seja, presente de gordura nas paredes dos vasos. Em relação à aferição da pressão arterial. A medida indireta da pressão arterial consiste em comprimir uma artéria através de um manguito de ar, ao qual é ligado a um nanômetro ou esfigmomanômetro. Em relação a esse processo, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai inflar a estrutura do manguito de ar até que ele pressione o suficiente os nossos vasos para que esses vasos sejam bloqueados. Então, eu vou inflar a estrutura até que ele pressione o meu braço para que não ocorra a passagem de sangue pela artéria ali presente. Então, pressionei até não passar mais sangue pela artéria ali presente. Com o estetoscópio, eu vou conseguir notar que eu não percebo nenhum ruído, nenhum barulho. Então, a gente não vai escutar nada. Em seguida, pouco a pouco, eu começo a descomprimir o manguito de forma lenta, gradual. Ao descomprimir o manguito, eu começo a ter uma pequena abertura na artéria. Essa pequena abertura corresponde a uma área pequena. Se corresponde a uma área pequena, então o sangue vai passar em alta velocidade. Basicamente, eu vou ter um jato. E esse jato produz um fluxo turbilionar. O fluxo turbilionar, como a gente já falou, ele produz um ruído. Esse primeiro ruído que eu escutar, esse primeiro ruído vai corresponder à pressão sistólica ou pressão máxima. Então, novamente, pressionei, parei o fluxo, não estou escutando nada. Pouco a pouco vou descomprimindo o manguito. Nisso tem uma pequena abertura, uma pequena área que vai permitir a passagem do sangue. Se a área é pequena, a velocidade é grande. Como a velocidade vai ser muito grande, basicamente um jato, eu vou criar um fluxo turbilionar e esse produz um ruído. Esse ruído que eu vou escutar é considerado a pressão máxima ou pressão sistólica. Posteriormente, de forma gradual, eu vou realizando a descompressão. Então, de forma gradual, eu vou retirando a pressão. Enquanto eu ainda tiver uma certa pressão sobre a parede do vaso, ou seja, fechando um pouco ele, eu ainda vou ter um fluxo turbilionar. Enquanto eu possuir o fluxo turbilionar, eu vou ouvir um ruído. Então, desde aquele primeiro, que determinou a pressão máxima, continuo ouvindo um ruído. Quando a pressão sobre o braço for bem pequena, bem leve, quer dizer que internamente o vaso eu já vou conseguir ter o fluxo normal. A partir do momento que eu tenho fluxo normal, eu passo a ter um fluxo laminar.
Se eu tenho fluxo laminar, o fluxo laminar não produz som, não produz ruído. Quer dizer que a partir do momento que eu retirei a pressão e saí do fluxo turbilionar para um fluxo silencioso, ou seja, fluxo turbilionar para um fluxo laminar, quer dizer que eu vou ter a marcação da minha pressão mínima ou pressão diastólica. Em relação à circulação, apenas em esses slides que a gente vai trabalhar em relação à circulação. Na semana que vem, a gente monta mais uma aula a respeito de outra parte do nosso corpo relacionado com biofísica. Até na semana que vem, espero novamente que todos fiquem em casa, nada de festa, nada de encontros de família, nem nada do tipo, tá? Evitem o máximo possível ir para a rua e sejam conscientes. Conscientes, se for comprar algum produto, não precisa sair comprando tudo no supermercado, como a gente já vê casos de falta de álcool e falta de outros produtos, começando aqui em Ubá, tá? Então, sejam conscientes. Obrigado, até a próxima aula.